Caros amigos da TV Regional Band de Presidente Médici, um dos quadros que está aí fazendo muito sucesso na nossa programação é o Dicas de Saúde com o Laboratório Biomédici. Estamos aqui mais uma vez para levar para vocês assuntos interessantíssimos que vêm trazer conhecimento para a gente, para todo mundo que está assistindo aí nesse Dicas de Saúde. Como se prevenir, o que é a doença, qual os sintomas, enfim. Nós vamos conversar aqui com a doutora Zuleide, também a doutora Laiane, que vão esclarecer para a gente. Hoje o assunto é diabetes. Por que é tão importante saber sobre o diabetes, Laiane? Então, a gente gosta de estar sempre esclarecendo porque a diabetes ela é uma doença silenciosa. Então, quando as pessoas elas vão ali perceber os sintomas, o quadro já pode estar muito avançado. Então, o ideal é que as pessoas elas estejam fazendo os exames de rotina, estejam atenta a essa doença, porque é uma doença silenciosa, então precisa de atenção. Então, o ideal não é esperar acontecer os sintomas, mas estar fazendo os exames periodicamente para estar prevenindo essa doença. Doutora Zuleide, o que é o diabetes? Então, Denilson, o diabetes é causado pela alteração do metabolismo da glicose. Por que ocorre essa alteração? Essa alteração ocorre pela deficiência ou falta da insulina no organismo. Como aqui várias vezes nós já falamos aqui nesse programa que os nossos tecidos eles são compostos de células. E para as pessoas entenderem melhor, como se fosse cada tijolinho se formando e formar uma parede. Então, essa insulina, ela age como se fosse uma chavinha, abre cada portinha dessas células para que a glicose entre no organismo e assim forneça a energia para o organismo. Como a pessoa não tem a insulina, a glicose não consegue entrar na célula, o que acontece? Então, a circulação sanguínea ela fica carregada de glicose e a pessoa fica bem fraco. Então, é aí onde ocorre a diabetes, que é a concentração de glicose no organismo. Bom ouvir quem tem conhecimento no assunto. E para esclarecer melhor, Laiane, quais são os tipos de diabetes existentes? Nós temos 3 tipos de diabetes. O tipo 1, que a gente chama o tipo insulino-dependente. Então, é a pessoa que ela tem uma alteração ali no pâncreas e ela não produz a insulina. Normalmente, esse tipo de diabetes ele dá em pessoas jovens, né, em crianças. O tipo 2, ele já acomete mais pessoas assim acima de 40 anos e vem acompanhado ou de uma obesidade, ou a pessoa é sedentária, ou tem histórico familiar. O tipo 1, ele não é genético. Já o tipo 2, ele pode carregar a história genética, né? Então, se você tem um familiar que tem e não se cuida, é sedentário, está obeso, já está com a idade mais avançada, pode desenvolver o diabetes. E tem o diabetes gestacional, que é uma diabetes que as grávidas elas podem desenvolver porque ganha muito peso durante a gravidez ou diferença do metabolismo mesmo. E aí essa diabetes gestacional ela pode reverter, né, depois da gravidez, ou se a pessoa não cuidar pode permanecer aí pelo resto da vida. Como são 3 tipos de diabetes, provavelmente cada um deve ter um sintoma diferente. Quais são os sintomas do diabetes, doutora Zuleide? Então, Denilson, geralmente os sintomas elas não diferenciam muito, né? Porque a gente se considera uma pessoa que ela é diabética, porque a Organização Mundial de Saúde, ele preconiza que o diabetes ele é normal entre 65 a 99. Então, quando uma pessoa em jejum já passa a ter a glicemia acima de 126 a 130, já se considera uma pessoa diabética. E a pessoa, quando de repente, essa pessoa pode subir essa glicemia, a pessoa não é acostumada a fazer os exames, então a pessoa não percebe. O que a pessoa começa a sentir? A pessoa começa a sentir muita fraqueza, tontura, perca de peso, né? Tem pessoa que perde peso bem rápido, vontade com frequência de ir ao banheiro, toda hora a pessoa está com aquela sensação que quer urinar, muita sede, às vezes fome, a pessoa come e no mesmo instante a pessoa está querendo comer mais. Então são esses os principais sintomas. E como todo problema de saúde, é a preocupação do tratamento. Quando a diabetes não é tratada de forma adequada, doutora Laiane, o que pode acontecer? Então,
Então, a pessoa ela vai carregando a diabetes, ela não faz o tratamento adequado, não toma o remédio, não faz a dieta e acha que está tudo bem. Só que a diabetes ela traz complicações. Então, se a pessoa não cuida, esse acúmulo de açúcar no sangue, ele pode estar se depositando nos vasos, no sistema nervoso e causa cegueira, ele causa entupimento das veias, às vezes pode ocorrer até uma amputação, né, das pessoas que não cuidam. E outras coisas mais graves, como problemas renais e em outros órgãos. Então, é importante. Às vezes, a pessoa não está sentindo agora, eu não vou cuidar. Mas, com o tempo, vai gerar consequências disso. Então, é muito importante as pessoas estar fazendo o tratamento, estar fazendo a dieta e procurar fazer uma atividade física para controlar a diabetes. Quais são os exames que podem ser feitos aí para diagnosticar o controle da diabetes? Então, Denise, para diagnosticar o diabetes, existe um exame bem básico, né? Que é a glicemia em jejum. Pode ser também, no caso de uma emergência, pode ser uma glicemia que não esteja também em jejum. A glicemia que os médicos pedem muito, que é para o diagnóstico pós-prandial. Também tem a curva glicêmica, né? Ou a tolerância à glicose. E pode também ser feito, que as pessoas fazem muito para controle em casa, que é a glicemia capilar. E uma outra para controle também, né, para quando as pessoas estão fazendo tratamento, para ver se a doença está controlada, é a hemoglobina glicada. Doutora Laiane, como é feito o teste de glicemia em jejum? Esse teste, ele é o mais simples, né? A única recomendação é que se pede 8 horas de jejum, então a pessoa ela vai fazer a última refeição normalmente e depois disso ela vai ter um jejum de 8 horas, não vai ingerir nada, só água. Ela vai chegar ao laboratório, vai ser colhida uma amostra de sangue e vai ser realizado o exame. Como foi falado, há casos de emergência que se pede a glicose sem jejum, que é o mesmo procedimento, mas sem o jejum. Só que o mais ideal para o diagnóstico é a glicose em jejum. Doutora Zuleide, o que é glicemia pós-prandial? Então, Denise, a glicemia pós-prandial é um teste muito usado, que é para o controle das pessoas que já é diabética, e também ele é usado também para o diagnóstico de diabético, né? A glicemia pós-prandial, as pessoas elas vão almoçar ou vão fazer uma refeição e vão contar 2 horas após essa refeição para novamente ser feita a coleta de sangue. Então, esse exame ele é muito importante. Tem pessoas que vêm, o médico pede uma glicemia em jejum e pede a glicemia pós-prandial. E tem pessoas que, às vezes, nessa pós-prandial, a pessoa fica até com medo de comer, de se alimentar, e essa pós-prandial acaba dando menos do que a de jejum. Então, é muito importante que, quando o médico solicitar esse exame pós-prandial, que as pessoas elas se alimentem de forma normal, que elas comam tudo que ela come durante o dia, porque é a maneira do médico saber como que está chegando a glicose depois que a pessoa se alimenta. Doutora Laiane, o teste oral de tolerância à glicose com curva glicêmica, como é realizado este exame? Esse exame, ele é um exame mais para diagnóstico. Por quê? Uma pessoa com diabetes, ele não pode fazer esse exame. A pessoa vai chegar no laboratório, nós vamos fazer o teste de glicemia em jejum, e se não estiver mais do que 140, aí a pessoa vai tomar um líquido, né, que a gente dá, a destrose, e após 2 horas a gente repete o exame. E varia, assim, também do pedido médico. Tem médico que pede para fazer a curva assim, você toma o líquido, aí faz o teste com 1 hora, com 2 horas, com 3 horas, para avaliar como é que está essa glicemia no seu organismo. Então, é um teste que ele vai ser feito para fazer o diagnóstico. Pessoa com diabetes não pode fazer esse teste porque ela toma uma solução de glicose e os diabéticos não podem. Então, é um teste que é usado para o diagnóstico. Hemoglobina glicosilada. O que é esse exame e qual a sua importância, doutora Zuleide? Então, Denise, a hemoglobina glicada ele é muito importante, né? Esse exame, ele se chama até, tem muitos médicos que chamam ele como o exame do fuxiqueiro. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes ele é diabético e ele não se cuida, não toma os remédios direitinho, eles comem tudo quanto é coisa, não cuida bem da dieta. Aí o que acontece? Às vezes quando ele vai voltar ao médico, uns 2 dias antes, ele começa a fazer a dieta, aí ela, né, deixa de comer aquelas coisas que alteram muito, e quando vai ao laboratório o exame dá bem baixinho o normal, né? E como toma um remédio normalzinho. Então, a hemoglobina glicada, o que acontece? Ela vai avaliar essas pessoas há 3 meses atrás como que andou o controle da diabetes. Então, é um exame muito, assim, bem indicado no tratamento, no controle para os diabéticos, para saber se o medicamento está fazendo ou não efeito. E também pessoas que se cuidam bastante também, né, que
que vem fazer esses exames, de repente está tomando um medicamento e esse medicamento está com uma dose baixa. Então, o diabetes ainda, a glicose dessa pessoa ainda está alterada. Então, o médico solicita a hemoglobina glicada, que é exatamente para fazer o controle dessa glicose. E a gente não se cansa de dizer que é muito importante você procurar o seu médico de confiança. Quando os exames são solicitados, aí você deve então procurar um laboratório que possa atender todas as suas necessidades quando você se trata de realizar exames. Por isso, nós estamos no Laboratório Biomédici, onde você pode realmente confiar todos os seus exames médicos. E nesse quadro Dica de Saúde, fechando por aqui o nosso bate-papo, o que é o exame de glicemia capilar? E eu posso usar esse exame para diagnosticar o diabetes? O exame de glicemia capilar, eu acho que a maioria da população conhece, que é aquele que você fura o dedinho, aí ele tira uma gota de sangue e coloca no aparelho e ele dá o resultado ali na hora. Mas esse exame ele não é assim usado para o diagnóstico. Quando se quer o diagnóstico, faz uma glicemia em jejum. Por quê? A glicemia nos dedos, né, ali na corrente sanguínea dos dedos, ela costuma dar mais alterada. Então, ele não é um exame que vai ser usado para o diagnóstico. Tem muita gente que faz e fala assim, eu fiz aquele teste lá no dedinho e deu bem alterado, eu sou diabético e fica preocupado. Não é o caso. Então, tem que procurar o laboratório, procurar um médico, né, para ele fazer a avaliação e fazer os exames certinho. Aquele exame de glicemia no dedo é mais para pessoa que já é diabética. Então, é interessante ela ter em casa para ela estar monitorando ali como é que está durante o dia, se está baixo, se está alto. Mas ele não é usado para o diagnóstico. Encerrando então o nosso quadro Dicas de Saúde, para você que está assistindo, nosso amigo Chico da Silva, que hoje não pôde comparecer aqui, essa aula seria indicada exatamente para ele. Chicão, tá aí a dica, viu? Fica atento, vá cuidando como você sempre fez. E fechando então, mais uma vez, só agradecer, doutora Zuleide, doutora Laiane, essa parceria dos profissionais aqui do Laboratório Biomédici, que faz aí com a TV Regional, com os nossos programas. Eu que tenho que agradecer a vocês, Denilson, e fico muito contente de mais uma vez estar participando dessa Dica de Saúde. E um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu que quero mandar um abraço para a população e agradecer pelo carinho, porque tem muita gente que vem aqui no laboratório e fala que nos viu na Dica de Saúde e a gente está aqui para esclarecer dúvida. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o programa ou com nós mesmos, que a gente vai estar procurando pesquisar e solucionar as suas dúvidas.